sempre, e acho que deve ser assim, na medida em que se possa, assistir ao jornal Hoje, da Rede Globo, apresentado pelo jornalista César Tralli. Aquele que se traja parece um pastor protestante tradicional, de terno e gravata e ereto, como se nem vivo fosse. Pois o seu César Tralli, cumprindo o receituário da empresa, que ele não ousa contestar, chama Hamas de terroristas, Hezbollah e outros grupos que alimentam e armam a resistência do povo palestino. E sobre esse relatório da ONU, o seu César Tralli, na sua concepção eminentemente burguesa, portanto falsa, abstrata, idealista, se referiu à matança que o sionismo israelita promove na Palestina como quem sente uma dor no coração. Essa gente gosta de falar em coração. E para a gente não fica claro se eles falam no órgão que bate no impulsionamento de sangue ou se eles falam outra coisa que eles não definem o que é. Mas eles gostam de falar em coração, na dor no coração do que acontece na Palestina. E reivindicou, se referindo às autoridades, que aqui nós não assim consideramos, nós chamamos os que promovem o genocídio de Israel contra a Palestina, nós chamamos de terroristas sionistas. Eles chamam de autoridades porque eles gostam de amaciar, enfim, de viver essa coisa do coração irreal e não reconhecer o alto índice criminoso contra a humanidade que Netanyahu, com a sua gangue, produz na Palestina. Então ele se referiu ao relatório da ONU, apelando às autoridades, repito aqui, que nós aqui chamamos de terroristas sionistas, de Israel, que parem com a guerra e que voltem a negociar e buscar a paz. A paz para o seu César Tralli, para Globo, de quem ele é empregado e que ele não ousa arriscar perder o emprego e dizer o que se deve dizer, até porque Tralli é, por todos reconhecido, um conservador de direita. Então ele jamais diria isso, que a tal de guerra que ele se refere, em que ele apela pela paz para enfrentar esta guerra, que na verdade não é guerra, é genocídio, é barbárie contra a humanidade, o seu César Tralli se refere àquela paz que Augusto César, o César tocaio dele, mas que não tem nada a ver com ele, que era o imperador de Roma, de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, que promovia uma matança dos chamados bárbaros, chamados povos da resistência contra a ocupação imperial e militar. Depois que ele matava tudo e acabava com a resistência, vinha aquela paz de cemitério, ele chamava aquilo de Pax Augusta, ou depois Pax Romana. E a isso que se refere o seu César Tralli, o pastor da Globo, de terno e gravata, ereto, como um pastor daqueles que nem se coçava se uma mosca pousasse sobre o seu nariz. Na verdade, a ONU, a inútil ONU, a Organização das Nações Unidas, inútil, absolutamente inútil, porque é submissa aos Estados Unidos, deve para o governo estadunidense
não paga pelo aluguel lá do prédio em Nova York, a ONU submissa e manipulada, aquele que tem o direito de veto, direito na verdade é abuso do veto, e a imposição do veto, a ONU, absolutamente inútil, também se refere aos mesmos termos adotados pelo seu César Tralli. E se refere às autoridades. No entanto, ela reconhece, no relatório que foi apresentado ontem por ela, pelos direitos humanos da ONU, reconhece um pouco, levemente, o que ocorre de grave na Palestina, notadamente em Gaza. Ela diz que Israel é responsável por pelo menos 291 dessas mortes desde quando invadiu Gaza, e principalmente a partir do dia 7 de outubro. E continua a ONU, ao apresentar o seu relatório, no seu documento, então ela revela, como que revela preocupações sérias sobre a detenção de palestinos, incluindo jornalistas. E sobre jornalistas, já daqui a pouco postarei uma homenagem às dezenas de jornalistas assassinados pelos terroristas sionistas do Estado de Israel, que a ONU reconhece que, afinal, houve realmente uma matança de jornalistas. Não houve também genocídio de jornalistas, lá principalmente jornalistas não somente estrangeiros, mas palestinos, com alegações de tratamento brutal. E nesse conceito de tratamento brutal, que consta do relatório dos direitos humanos da ONU, ela reconhece mais de 4.700 palestinos presos, alguns submetidos a atos de violência, insultos, em alguns casos, violência sexual, que equivale a dizer estupro e de gênero praticados pelas tais autoridades, na verdade, bandidos estupradores sionistas das forças armadas e poderosamente armadas de Israel. Fotos e vídeos publicados por soldados israelenses retratam álbuns, degradação e humilhação dos palestinos presos, levantando questionamentos sobre conduta das forças israelenses. A ONU ainda levanta questionamentos, a inútil ONU, e talvez aí para alegria do seu César Tralli e a sua empresa patroa dele, alegria, é uma suspeita de que realmente a violência praticada pelas tais autoridades de Israel. Alguns desses presidiários, desses 4.700 presos, notem bem que Israel capturou uma tática de enfrentamento do colonialismo, da invasão, do extermínio, da limpeza étnica de há anos, 75 anos. O Hamas e outros grupos capturaram cerca de 240 israelenses, e pelas notícias que temos, os tratam bem. Enquanto isso, Israel já tinha prendido com maus tratos, violentíssimos, tinham apreendido antes do dia 7 de outubro, cerca de 5.000 pessoas indefesas, jogadas nos calabouços, com contaminações de todo tipo nas prisões de Israel. Agora Israel capturou durante
esse período sangrento de genocídio, 4.700 palestinos indefesos, entre eles muitas crianças, jovens e mulheres. Contra o que a Palestina resistente fez ao capturar 240 pessoas para serem negociadas em troca da paz, uma paz permanente. Alguns foram despidos, vendados e mantidos presos por longas horas com algemas e com as pernas amarradas, enquanto os soldados israelenses pisavam em suas cabeças e costas, eram cuspidos, jogados contra as paredes, ameaçados, insultados, humilhados, em alguns casos submetidos à violência sexual e de gênero, conforme denúncia da inútil ONU. Este é o quadro que dói no coração do seu César Tralli, não na consciência da mídia na qual ele trabalha, não na verdade que a mídia deveria anunciar, mas no coração romântico, que quer uma paz romântica, quer uma trégua romântica, mas sem justiça. A justiça que é o reconhecimento do direito ao povo palestino a ter o seu Estado. Israel não tem mais direito do que a Palestina de ter um Estado. Quem tem o direito de ter Estado naquela região toda, inclusive nas cercanias ocupadas por Israel, são os palestinos. Mas o seu César Tralli quer uma paz, quer uma trégua. A Globo dele quer a mentira, quer a fake news, quer a paz do coração. Enquanto isso, a matança e o genocídio continuam com afrontas gravíssimas aos direitos humanos, aos direitos das pessoas viverem em paz, chegando ao ponto, inclusive, de os colonos israelitas, também sionistas, invadirem as casas, incendiarem as casas dos palestinos, derrubarem a sua produção de óleo e os seus olivais, que são a sua fonte de renda, são a sua produção a negociar, inclusive com o Ocidente, derrubar tudo aquilo como vingança. Israel chega ao ponto de prender a juventude e escancarou-se pelo mundo a notícia daquele guri de 18 anos que foi preso por se negar a participar de um exército que faz a guerra da vingança, que faz a guerra do ódio, que faz a guerra do sionismo para exterminar um povo que quer a paz. Não a paz do seu César Tralli, não a paz da mídia, mas uma paz em cima da justiça, um Estado forte, autônomo, emancipado, um Estado livre para o desenvolvimento do povo. Quem não tem direito a Estado ali é Israel. O Israel sionista perdeu qualquer direito, perdeu qualquer moral de ter um Estado naquela região palestina. É bom nós sermos solidários ao povo palestino, é uma questão de justiça, não a paz, não a solidariedade do seu César Tralli com essa dorzinha no coração, mas uma solidariedade mobilizadora, uma solidariedade resistente, uma solidariedade de quem vai às ruas para exigir paz, exigir um Estado palestino, uma paz definitiva, uma paz que elimine aquelas forças armadas nazistas ocupadas, utilizadas por Israel. Esta é uma razão. E a outra razão é para nós nos fortalecermos também, porque nós já nos encontramos no alvo dos inimigos da paz, dos inimigos da justiça, sobretudo. E aqui pertinho de nós já há uma mobilização de guerra que a nos atingirá se ela explodir.
Tanto que a Inglaterra já mandou um dos seus mais poderosos navios para defender os seus interesses na Guiana, que era chamada Guiana Inglesa. Então, é uma questão de fortalecimento dos nossos músculos existenciais, da nossa força de consciência da nossa mobilização popular, sermos solidários ao povo palestino. Abraços proféticos e revolucionários.